Hello, Biters! Estamos aqui para mais um episódio do Café com Bytes em São Paulo. Sempre com muitos conteúdos também lá no cafécombytes.com.br, aqui no YouTube e também no Spotify. Eu vou conversar hoje com a Ana Letícia Luca, da Escola da Nuvem, para falar sobre o mercado de trabalho e da tecnologia para os profissionais júniores e essa pesquisa que é realizada pela escola, um tema muito importante. A Ana Letícia Luca é CEO da Escola da Nuvem, uma ONG que trabalha com inclusão produtiva e prepara pessoas a partir de 16 anos para carreiras de tecnologia ao oferecer cursos gratuitos de computação em nuvem e apoio até o primeiro emprego. Muito importante tudo isso. Ela também é especialista em gestão estratégica de carreira, possuindo certificação internacional. Olha, excelentes qualidades e com certeza o papo vai fluir muito por aqui. Legal, muito prazer, Arthur. Que bom que está aqui com vocês. Maravilha, vamos começar então entendendo um pouco mais, né, do que é a Escola da Nuvem. Bom, a Escola da Nuvem ela é uma ONG que forma pessoas em situação de vulnerabilidade, também atua com o público subrepresentado no mercado de tecnologia, que vem a ser, que ele é conhecido, em sua maioria, por contratar homens brancos, héteros, de classe média alta. Então, o público que hoje é minorizado dentro desse segmento é o que a Escola da Nuvem atua. Maravilha, isso é muito legal mesmo. Eu te pergunto, como é que você enxerga o cenário atual para profissionais júniores em tecnologia no Brasil? Que ele é, sim, muito competitivo, mas ele está mais promissor ou então ambos? Eu diria que é o ambos, assim, hoje ele sim é um mercado mais competitivo, justamente porque ele tem uma luz muito, um holofote, que é um mercado que emprega, um mercado que possui oportunidades de carreiras estruturadas. Então, assim, existem as oportunidades, elas estão aí e são reais. Por um outro lado, cada vez mais ele tem se tornado competitivo também. E você consegue imaginar quais as principais barreiras, então, que esse profissional de tecnologia no início da carreira enfrenta hoje? Consegue fazer essa medição? Sim, hoje para mim é muito claro que essa principal barreira ela tá no gap que existe da expectativa entre o que é um profissional júnior que as empresas buscam contratar e principalmente o que as escolas, as instituições conseguem preparar essa pessoa. Sem oportunidade, eles não deixam de ser júniors. Sim. E as empresas, elas querem pessoas que sejam júniors, mas que já tenham algum tipo de experiência. Ou seja, existe uma dicotomia, uma coisa que não flui. Sim, alguma coisa não está falando com a outra. Mas aí você vai Exatamente. pegar um profissional júnior com experiência, ele não trabalhou ainda, você não chegou a esse ponto. Exato, exatamente isso. E um outro ponto bem importante também, quais são essas habilidades, então, que esse profissional tem que ter? Como é que funciona essa questão, até mesmo, né, para ele ser mais competitivo e poder ter a sua vaga no mercado de trabalho? Olha, a gente sempre fala em dois pilares de desenvolvimento, as competências técnicas e as competências comportamentais. Hoje, obviamente, é importante que ele tenha uma linha estruturada de início de carreira. Então, por exemplo, ele quer trabalhar com cloud. Ele começar a criar quais são as certificações, os estudos, criar um plano realmente de uma estratégia para ir galgando esses movimentos e o desenvolvimento técnico. Mas o principal, Arthur, é o desenvolvimento comportamental. Sim. Hoje a gente, quando olha para o universo de RH, e a gente vai falar sobre uma competência consolidada, a gente usava antigamente a definição do chá, que é conhecimento, habilidade e atitude. Hoje a gente diz que é chave. Conhecimento, habilidade, atitude, valores e energia. Então, se a gente observar, todos esses estão muito ligados ao desenvolvimento da competência comportamental. Porque se eu preciso sacrificar alguma dessas letras no processo de contratação, eu prefiro sacrificar até mesmo o conhecimento ao invés da atitude, dos valores e da energia. Porque eu sei que uma pessoa com atitude, com valor e com energia, ele vai atrás do conhecimento. Sim, ele tem a força de vontade que precisa para buscar o resultado. Exatamente. Então, o grande foco que a gente precisa é trabalhar como essas pessoas, esses indivíduos conseguem usar essa energia de querer fazer as coisas acontecerem para realmente terem atitude para fazer essas coisas acontecerem.
Isso é extremamente importante. Fique também no pensamento de como é que a gente faz para induzir essas pessoas, e acho que vem bem o trabalho de vocês, para elas quererem mais, né? Exato, Afinal, você trabalha com vulnerabilidade, e são pessoas que já tiveram diversos outros problemas e que têm exato. que enxergar aí uma solução. Exatamente. Eu costumo dizer que o grande desafio é ajudar essas pessoas a se tornarem protagonistas de suas vidas. Porque eles vêm de histórias, tanto de vida quanto profissional, de muita frustração, de muito receio, de muito medo, que faz com que eles não tenham, que eles não consigam, às vezes, encontrar uma saída. Então, o que eu sempre falo para os nossos alunos, para os nossos candidatos, é que a Escola da Nuvem é uma ponte entre onde eles estão e aonde eles querem ir, mas a atitude de passar por cima dessa ponte é individual. Aí é com cada um Que é o deles, né? protagonismo, que é o como eu enfrento os meus medos, é como eu enfrento os meus receios, é como eu lido com as minhas expectativas, porque apesar de ser um mercado promissor, ele não é um mercado rápido. Ele é muito mais rápido do que outros mercados, mas você não vai entrar hoje como estagiário e amanhã você vai estar como CIO ou como Não tem CTO, como, né? Não tem exatamente. Então, construir esse planejamento, ele é fundamental. Até porque eu conversava com um amigo, inclusive a gente também nessa temporada a gente vai gravar com ele, Edgar, e ele falava isso sobre os tempos de carreira, né? Sim. Os tempos de carreira são 5 anos, mais ou menos, em média, nessa área dos C-levels, para os cargos serem somados, e aí quando chegou nos 8, tu já sabe se você vai virar ou não vai virar um outro cargo, né? Daí tem os júniors, os sêniors, né? E tudo mais. Então é fundamental que a base seja muito bem feita. A gente tem até aqui a metodologia do Rancharan, pipeline da liderança do Rancharan, que ele vai falando sobre isso. A importância da gente respeitar esses steps, esses degraus que você vai tendo e o como você vai construindo e se consolidando. Porque se você fica pouco tempo, você não desenvolve competência suficiente para o degrau seguinte. É isso aí. Se você fica muito tempo, você se consolida e aí você não passa uma imagem de que você quer uma construção contínua de carreira. Claro, muito e aí, ou seja, você saber lidar com esse time e construir um plano de carreira estruturado é fundamental. É a engrenagem, né? Que tem que funcionar da melhor maneira. E aí, entrando nessa linha, né? Certificações, formações especializadas fazem a diferença mesmo, então, para quem está começando e de que forma? Todas as pesquisas que nós temos, os relatos são de que sim, a certificação ela é um diferencial. O próprio inglês é um diferencial, mas ele não é determinante para a entrada. Então, assim, a gente vê pessoas com currículos cheio de conteúdo, cheio de certificação e que não conseguem a oportunidade. E de repente a gente vê pessoas que não têm tantos conteúdos, que não têm tantas certificações e conseguem. O que determina é o A, o V e o E do chave. É a atitude, os valores e a energia e o como você passa isso na entrevista. Sim. Então não adianta, e aí é um grande desafio para instituições como nossa, da Escola da Nuvem, ajudar essas pessoas a entenderem esse gap e o como elas conseguem driblá-los e conseguem desenvolvê-los. Consegue ter esse resultado maior, né? Exatamente. E quais dessas áreas, então, dentro da tecnologia, estão mais aquecidas no momento para quem está querendo iniciar sua carreira? Hoje sem sombra de dúvida, cloud é hoje uma tecnologia madura, mas que ainda contrata muito desenvolvedores. Até porque aquela questão da carência do profissional do cloud. Exatamente. Desenvolvedores. Quando a gente fala em cloud, eu falo tanto em portas de entrada como profissionais mais consolidados, como arquiteto e dentro da continuidade vertical, no desenvolvimento de carreira e hoje, sem sombra de dúvida, Generative AI. A questão da inteligência artificial generativa, ele ainda tem um misto de muito questionamentos de que tipo de profissional se busca, né? Uma vez que isso é muito novo para todos nós, né? Muito, muito novo, mas não para de crescer. Exato. E aí vem aquela pergunta, né? A IA vai nos substituir, não vai nos substituir, né? Ela vai reduzir ou vai ampliar as oportunidades do mercado de trabalho? Ambos. Você fez uma pergunta no começo, né? Me perguntando assim, é competitivo ou não? E ambos. E agora isso também é ambos. Obviamente, com a entrada, né? Com a consolidação do Generative AI, a gente vê algumas posições deixando de existir. Mas, na contrapartida, surgem
quase que proporcionalmente outras novas e outras se reinventam. O que é importante? Qual é a minha dica para qualquer profissional? Olhe o que a inteligência artificial está fazendo no seu segmento. Estude a respeito disso e se antecipe. Esse é o grande pulo do gato, para que você possa continuar construindo uma carreira usando competências que você desenvolveu até aqui, criando perspectiva de novas competências que você precisa desenvolver e aí você fazer esse caminho. Perfeito. Acho que esse é o grande ponto, né? Saber e entender que a IA nos ajuda e não nos dificulta o trabalho. Exatamente. Eu costumo dizer que eu tenho uma oportunidade com a inteligência artificial que eu nunca tive, de ter uma secretária no meu bolso. Porque qualquer coisa que eu preciso... Ser resolutivo, né? Exatamente. Então eu otimizo tempo, eu otimizo energia de pensamento para poder usar isso para outras coisas. Isso é extremamente importante, né, Ana Letícia? A questão é aonde vamos chegar. Vou te fazer duas perguntas. Aonde nós vamos chegar com tudo isso? Essa eu ainda não tenho a resposta, Arthur. Assim, mais do que aonde nós vamos chegar, eu acho que é importante a gente curtir a jornada. E ir aprendendo com a jornada, porque hoje a gente percebe que as coisas mudam muito rápido, a única certeza que nós temos é da mudança, né? Eu brinco que é da mudança e da morte. Sim. Logo, se você tem essa certeza, você precisa estar sempre preparado para isso. E a forma que você tem é estando antenado e olhando, estando sensível à jornada, porque aí, independente de onde chegar, você vai estar preparado para chegar lá. Isso é muito importante. E na sua trajetória com a Escola da Nuvem, tem noção do impacto que tu já gerou na vida de todas as pessoas? Assim, na realidade, fui bem otimista com a resposta que eu te dei. Não temos. Eu acho que a dimensão do nosso impacto, ele é muito maior do que o que a gente consegue medir. Hoje nós formamos mais de 7.000 pessoas, nós já contribuímos com o emprego de mais de 3.000 pessoas. Nossa, muita coisa. A gente tem aí um trabalho muito grande, mas todo dia chegam para nós testemunhos, áudios de pessoas em situações totalmente diferentes do que a gente imagine, que a gente até mesmo pensou em impactar. Por exemplo, há 2 semanas atrás eu recebi um áudio de um aluno que ele estava muito feliz com a Escola da Nuvem, porque além de ter a possibilidade de uma carreira, ou seja, o propósito que nós construímos, a gente alcançou na vida dele, ele relata que ele estava numa depressão muito grande, que ele não saía da cama, que ele não conseguia visualizar uma oportunidade de vida, que ele só chorava e de repente ele encontrou na Escola da Nuvem, além de uma oportunidade de carreira, a oportunidade de se reencontrar, né? De transformação. Nós temos uma pessoa que passou pela Escola da Nuvem, a família inteira estava desempregada, a família inteira estava desesperançosa, ele conseguiu a oportunidade, trouxe a esposa, trouxe a filha hoje trabalha na Escola da Nuvem. Isso é muito legal. Então, assim, a gente vê que a nossa contribuição com o ecossistema e com o indivíduo vai além do que nós nos propomos a fazer. Isso é extremamente muito legal. E vou mais longe, né? A transformação que tu faz também na vida do empresário que tanto reclama que não tem mão de obra. E além disso, eu entendo do impacto que nós fazemos para uma sociedade melhor. Porque hoje, às vezes, a gente deposita em governo, em autoridades, exatamente, a responsabilidade de um mundo melhor, quando esquecemos que essa responsabilidade é do indivíduo, porque é o indivíduo que compõe uma sociedade. Sim. Então, não adianta eu cobrar que a sociedade ou que autoridades façam isso se eu não faço a minha parte. Então, a Escola da Nuvem possui hoje mais de 1.000 voluntários cadastrados, voluntários que fazem parte da contribuição desse ensino, da troca de conhecimento com esses alunos. E eu recebo relato também de voluntários, nos dizendo do quanto mudou a vida deles de poder ajudar outros. Isso é muito legal. E isso é imensurável, né? Maravilha, excelente papo, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo falando, até tive uma ideia bacana, vou compartilhar com a Carol depois, mas é muito legal estar aqui contigo e conte com o Café com Bytes também como parceiro para divulgar mais a Escola da Nuvem. Perfeito, será um grande presente, muito obrigada. Maravilha, fechamos aqui mais um episódio do Café com Bytes.